Salmo 32, versículos 1 a 6, diz a bendita palavra do Senhor para nós aqui nessa noite. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão, como esse calor, por exemplo, agora. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é impiedoso te fará súplicas em todo tempo de poder te encontrar, ou em tempo de te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim. Existem algumas perguntas que as pessoas fazem que são difíceis de serem respondidas, outras nem tanto difíceis de serem respondidas, mas a resposta certa é que às vezes a pessoa não aceita. Por exemplo, por que sofrem os homens? Existe algum propósito no sofrimento? É possível minimizar ou extinguir a dor humana? Perguntas como essas fazem parte das discussões teológicas e filosóficas há muito tempo. As respostas a essas perguntas não são menos complexas, pois, diferente dos demais seres criados que sofrem apenas dores físicas, padecemos também dores mentais, emocionais, dores da alma, dores espirituais. Preocupamos com o futuro, torturamos-nos com o passado, angustiamos-nos com o presente. Não fosse o bastante, muitas vezes o sofrimento não é causado por outros, mas pelos apelos da nossa própria consciência. Muitos dos nossos sofrimentos e aflições não são de responsabilidade de outras pessoas, são coisas nossas mesmo. Padecemos por conta daquilo que fizemos, padecemos por conta daquilo que deixamos de fazer. Quantos de nós já não dissemos essa frase: ah, se o tempo voltasse, ah, se eu tivesse a oportunidade de recomeçar, fazer tudo de novo. Só que deixa eu te falar uma coisa: o tempo passa voando, inclusive depressa demais, O tempo vai, meu filho. Outro dia mesmo que eu fiz 15, agora tem, deixa eu ver, 18, O tempo vai rápido. Se conversarmos com pessoas solitárias, deprimidas, doentes, terminais ou dependentes químicos, por exemplo, descobriremos que não raramente a culpa por detrás das suas dores, ela vai dizer:
que é dela mesma. Esse é um dos problemas da vida que mais aflige o homem, a culpa. A culpa tem levado milhares de pessoas à depressão, ao desespero e até mesmo ao suicídio. Foi o caso de Judas. Ele se sentiu culpado, mas em vez de arrepender, ele sentiu remorso. Ele foi e suicidou, como eu preguei aqui no domingo. Para Gary Collins, aportuguesando a pronúncia aqui, existem dois tipos de culpa, preste atenção nisso. Dois tipos de culpa. Primeira, culpa objetiva. O que é a culpa objetiva? É quando uma lei é violada e o transgressor é de fato culpado, independente dele sentir culpado ou não. Por exemplo, o que é uma culpa objetiva? É alguém que está indo no trânsito e de repente ele é parado, como eu saí aqui ontem. Tinha uma blitz na saída da cidade, me pararam na ida. Voltei 5 minutos depois, me pararam na volta. Falei, tá querendo mesmo, né? Se tivesse alguma coisa para multar, seria uma multa objetiva. O máximo que eu iria ficar era chateado, mas eu não ia sentir mal com aquilo, aquela culpa, aquele negócio todo. Tem um outro tipo de culpa que é a culpa subjetiva. Está associada aos sentimentos de remorso ou de autocondenação decorrente de nossas ações ou intenções. Ou seja, na culpa subjetiva, o indivíduo sofre, ele chora, ele fica angustiado, porque ele sente realmente culpado por uma coisa que ele fez, por uma coisa que ele deixou de fazer. Dificilmente alguém vai procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda espiritual, por causa de uma culpa objetiva, infringir uma lei, alguma coisa desse tipo assim, tomou uma multa. A pessoa não vai mexer muito com as emoções dela a ponto de procurar uma ajuda para esse ponto. Vai mexer mais com o bolso do que com a emoção. Atitudes do homem em relação à culpa. O que as pessoas fazem? Geralmente, primeira coisa, transferência da culpa. Embora alguns queiram culpar mais Eva pela desobediência, Adão é o maior culpado da tragédia que aconteceu no jardim. Foi Adão quem recebeu a ordem para não comer do fruto proibido. Foi Adão quem recebeu a ordem para cuidar do jardim, para zelar dele. Não foi Eva quem recebeu. O responsável por transmitir isso para ela era ele. E aqui eu começo a falar alguma coisa já para os homens desde hoje. A culpa foi do Adão. Ele deixou a Eva desprotegida, desguarnecida. Deixou ela à mercê da tentação de Satanás. Foi ele que recebeu toda a ordem de Deus. De certa forma, ele deixou ela vulnerável à tentação da serpente. Tanto que é assim, que quando Deus chegou no jardim, ele não chegou gritando por Eva, ele chegou chamando por Adão. Adão, Adão, Adão! Onde é que você está, meu amigo? A Bíblia diz que ele passava todos os dias no jardim, no cair da tarde, ia bater um papo com Adão, trocar uma prosa. E ele chegou no mesmo lugar, na mesma hora de sempre, procurando por Adão, e o seu amigo não estava no lugar de sempre. E aí, cadê você, meu amigo? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou a Deus: mas quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, eu comi. Então o Senhor disse à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, eu comi. Adão, o que você fez? Foi a mulher.
Olha a transferência de culpa. Mulher, o que você fez? Foi a serpente. A serpente deve ter olhado para trás, não viu mais ninguém. Falou, agora é o jeito de aguentar a bronca. Transferência da culpa. O que as pessoas normalmente fazem? Transferem a culpa, ainda hoje, àqueles que dificilmente querem assumir os seus erros, preferindo transferi-los a outra pessoa. A culpa é da mulher, a culpa é dos meninos, a culpa é do cachorro. Quando o cachorro não fala nada, sobra só para ele, né? Ele que paga o pato às vezes. O que acontece com a culpa? O que os homens fazem com a culpa? Fogem. Depois de assassinar um egípcio e ciente das consequências disso, Moisés preferiu fugir que assumir as responsabilidades pelo seu erro. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 2, versículos 11 a 15. Fugir, renunciar ou recorrer não é o caminho apropriado para o cristão vencer o seu erro. Há pessoas que se afastam da igreja porque não querem enfrentar as suas falhas ou assumir as suas responsabilidades. Irmãos, a vida cristã, ela tem responsabilidades. A vida cristã exige de nós posturas firmes muitas vezes, postura de renúncia tantas outras vezes, mas alguns preferem fugir. Outros preferem sair de casa, deixar a família, por exemplo, para não terem que admitir as suas culpas no problema. Eu costumo dizer, quando eu recebo no gabinete alguém para um aconselhamento, quando é caso de separação, ou mesmo que não chegou a se separar, mas está num processo seguro por um fio de cabelo, e eu ouço a pessoa, e normalmente as pessoas vêm assim, né? Com essa transferência de culpa. É que o meu cônjuge, ou a esposa, ou o marido, é isso, aquilo outro, e vai falando, e eu espero a pessoa terminar de falar. E quando ela dá aquela pausa, espera a minha fala, eu começo a minha fala com uma pergunta. Eu pergunto assim: nisso tudo que você falou, o que você atribui como sendo culpa sua? Ah, meu filho, tem gente que fica, zangado. Culpa minha? Até hoje eu nunca vi um divórcio acontecer por culpa de um dos cônjuges apenas. Sempre alguém, uma menor parte, mesmo que pequenininha, alguém sempre tem. Que seja, por exemplo, uma omissão. Que seja, por exemplo, a falta de ter tido uma imposição, uma postura mais firme. Seria essa a fala melhor? Uma postura mais firme. Não aceitar certos tipos de coisa. Porque, irmãos, todo abuso, independente do que seja, de qualquer área, ele não começa grande, ele começa pequeno. Sabe? Todo agressor, espancador, ele não começa espancando. Ele começa dando uns beliscão, começa dando uns empurrão, começa dando um tapinha, finge bobo, fala que é tapa de amor. Daqui a pouco ele vai empurrando, daqui a pouco, quando pensa que não, a coisa fica feia. Então, se a pessoa tiver uma postura firme desde o início, ele interrompe isso. Só que em vez disso, as pessoas preferem fugir do que assumir as suas responsabilidades. Terceira coisa, a pessoa prefere, muitas vezes, alguns preferem transferir a culpa, outros fugirem, outros preferem encobrir a sua culpa. Lembra de Davi? Depois de cometer aquele absurdo pecaminoso, adulterando com Batseba, Davi tentou a todo custo esconder sua culpa. Ele tentou convencer o marido da mulher a ficar em casa do que voltar para o campo de guerra, a fim de explicar futuramente a gravidez da mulher. Quando ele não conseguiu fazer isso, ele mandou que o marido da mulher, Urias, fosse colocado na linha de frente da batalha, e ele diz para Joabe, o seu comandante do exército, que deveria fazer isso para morrer, para que ele morresse, para que Urias fosse morto. Marcos capítulo 4, versículo 22, nas palavras de Jesus: porque não há nada oculto
senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. É assim que faz, meu filho. Davi tentou esconder de todo jeito, tentou ocultar de todo jeito. O pecado de Davi não saiu no jornal de maior circulação do país. Olhe para mim. O pecado de Davi não saiu na revista de notícia de maior circulação do país. Está escrito na Bíblia. Milênios que isso está aqui. Então nada fica escondido. O camarada tentou esconder de todo jeito. Alguns tentam encobrir a sua culpa. Provérbios 28:13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. O que a culpa causa, gente? Quais são os efeitos da culpa para muita gente? E é provável que alguém aqui me ouvindo agora esteja passando um filme na sua cabeça de algumas coisas que você carrega de culpa. Coisas lá da infância, por exemplo. Alguma dificuldade da infância. De situações que você se sente culpado. Talvez de fato você foi culpado, ou talvez foi imposto esse peso em você. Causas da culpa. Por que alguém se sente culpado? Vivências anteriores ou expectativas fantasiosas. O que isso quer dizer? Há famílias que seguem um padrão tão rígido de vivência na correção, por exemplo, que a criança, não conseguindo alcançar as expectativas exigidas, elas tendem a culpar-se por isso. Cresce num lar rigoroso ao extremo, que até respirar é proibido. E que a pessoa, não conseguindo atingir essa expectativa, ela acaba se sentindo culpada, cresce frustrada, carrega essa culpa. A pessoa cresce se vendo como o ser mais imperfeito do mundo, porque ela foi criada em um ambiente com um rigor, com um padrão rigoroso muito grande. Automaticamente, não atendendo a expectativa, ela se culpa. Por outro lado, há pessoas que geram expectativas totalmente fora da realidade, e não acontecendo o que esperavam, passam a ver a si mesmos como pessoas frustradas. Por exemplo, vou te falar aqui, sabe qual que é meu sonho? Um sonho assim, entre aspas, só para você ter ideia do que é uma expectativa frustrada. Meu sonho é vender meu carro que está comigo, acompanhando nossa família, nos servindo a nossa família já há 11 anos. Meu sonho é vender ele, comprar um carro de 500 mil reais. Fala amém. Gente, se eu começar a andar com um carro desse preço aqui na cidade, eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui na igreja, nem o pé aqui vocês põem mais. Vai falar o quê? O pastor andando com um carrão desse está roubando. Não vou lá não. Está desviando dinheiro. É assim, eu sei como é que é o negócio. Só que é o seguinte, eu falei para um amigo, dono de concessionária, há um tempo atrás. Falei, ô cidadão, varão, eu estou com a metade para comprar o carro tal. Rapaz, que bênção eu tenho para te vender, 0 quilômetro. Eu falei, maravilha. Eu preciso de 2 coisas para comprar: a vontade e o dinheiro. Eu já tenho a vontade. Ele saiu fazendo assim, ó. Difícil. O cara lança uma expectativa de um padrão de vida que ele não tem condição de bancar, gente. Eu não tenho condição de bancar um carro de 500 mil. Nem se eu ganhar ele para dar manutenção nele, de imposto, o que vai gastar nele, de seguro, essas coisas, não tem jeito. E aí alguém pensa umas bobagens assim, vê os artistas, essas pessoas com um padrão de vida super elevado. Neymar fechou um contrato agora que ele ganha somente, apenas isso, 1 milhão
de reais por dia. Só isso, gente, que ganha por dia. Só isso, nada mais. Coitado, tá pobre. Vamos fazer uma vaquinha para dar uma cesta para ele. E alguém olha assim e fala assim: eu quero comprar um carro desse. Só que na hora que ele recebe o pagamento no final do mês, ele fala: tá longe. E aí, por conta disso, muita gente vai criando expectativas fantasiosas que não se realizam. E aí começa a se desmerecer, começa a ficar frustrado, começa a se sentir culpado, começa a se sentir envergonhado. Outra coisa, causas de culpa, além de vivências ruins anteriores e expectativas frustradas, sugestão social. Escute isso aqui. Para o médico escritor cristão, aportuguesando aqui, Paul Toller, estamos imersos numa atmosfera insalubre, na qual somos continuamente influenciados pelas críticas que recebemos e fazemos. O que é isso? Censuramos e somos censurados. Já percebeu que nós estamos numa sociedade que, por mais que nós estamos vivendo assim, essa cultura que eu também sou crítico dela, a cultura do politicamente correto, eu acho que nós somos livres para opinar, desde que a nossa opinião não infrinja o direito do outro. Nós vivemos numa sociedade crítica. Se você está bem, as pessoas te criticam. Se você está mal, as pessoas te criticam. Se você está feliz, as pessoas te criticam. Se você está triste, as pessoas te criticam. Vivemos em um tempo em que a censura aos outros e a nós mesmos está em alta. Se não tivermos foco, até mesmo os propósitos de Deus nas nossas vidas se perdem. Estamos vivendo a cultura da crítica, e isso é uma coisa maligna. Percebe que você para com as pessoas para conversar, elas sempre têm que falar de alguém, criticar alguém. Isso é do Satanás, gente. Fala de um, fala do outro. Critica o marido, critica a esposa, critica o filho, critica a igreja, critica a sociedade. Peraí, você não está satisfeito com nada? E esse negócio, essa crítica, faz as pessoas se sentirem culpadas. Se impõe nas pessoas um peso de responsabilidade, uma cobrança às vezes desnecessária, um padrão desnecessário. Fala um negócio para você, estou vendo aqui, ó, a turma da cidade gosta disso. Lá em casa também tem essa questão assim. A turma aqui preocupada demais com o peso. E faz academia, e corpa não sei aonde, e faz não sei o quê. Quem falou para você que o padrão de beleza tem que ser alguém de tantos quilos para baixo? Magro, todo mundo magro. De vez em quando alguém, ó, pra você ver o negócio como é que é tão terrível. De vez em quando alguém fala assim para mim: pastor, você precisa dar uma engordadinha, você é muito magro. Eu falo: você quer engordar? Não, não quero. Por que você quer engordar? Eu então, ué, não estou te entendendo. Você está fazendo regime para emagrecer, que aqui eu engordo? Oh, gente, mas que coisa é essa? Você vai lá para a África, gente. Sabe qual que é o padrão de beleza lá? Quanto mais gordinha, é mais valorizado, mais bonito. Padrão de beleza é uns quilinhos a mais. Alguém pode dizer assim: nós não estamos na África, eu sei. Mas para você ver que se você for dar ideia para tudo e qualquer coisa que se critica por aí, você fica louco. As pessoas vão criticando. Critica se você tem mais peso, critica se você tem menos peso, critica se você vive, critica se você morre. Sangue de Jesus tem poder, gente. Como é que alguém se sente culpado? Sugestão social. A crítica mesmo, por exemplo, faz muita gente se sentir culpada. Outra causa da crítica, e essa aqui é fundamental: atuação do espírito. Outra causa da culpa, melhor dizendo. Falei da crítica. Outra causa da culpa. Outra causa de culpa: atuação do Espírito Santo. Antes da queda do homem, ele nunca havia experimentado o sentimento de culpa. Porém, no dia em que comeu do fruto proibido, que não era a maçã, passou a ter consciência do que havia praticado algo ruim.
Agora ele se sentiu culpado, porque o Espírito Santo trabalhou na sua mente, e ele agora viu que estava devendo alguma coisa. Ele viu que havia pecado. No sentido espiritual, irmãos, a culpa expõe a verdade que gostaríamos de esconder. A culpa faz a gente colocar para fora aquilo que a gente quer manter escondido. 1 João capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, é a mesma coisa de um doente dizer que não está enfermo. Se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. O Espírito Santo trabalha na nossa mente às vezes, e a gente se sente culpado de certas coisas. A gente sente que a gente falhou, que a gente precisa retomar o caminho, que a gente precisa corrigir as nossas rotas, que a gente precisa dar meia volta, repensar, dar um passo atrás. Nem sempre recuar, gente, é sinal de derrota. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás, refletir melhor, analisar melhor. Como ser livre da culpa? Primeiro, confessando a culpa. Pare de relutar contra a sua própria consciência. Admitir a culpa é o primeiro passo para se livrar dela. Por que tem muita gente por aí, bêbado, e não livra disso? Porque na cabeça do cara ele está bebendo só socialmente. Não, bebo só socialmente. Aí ele vai o primeiro copo, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando vê a mesa dele está cheia, não, bebo só socialmente. Ele bebe socialmente de segunda a segunda. Nunca admite que é um viciado. Nunca admite que é um bêbado. Nunca admite que tem um problema com droga, por exemplo. Não, o dia que eu quero eu uso, o dia que eu não quero eu não uso. Aí usa todo dia. Primeiro passo para ficar livre da culpa é confessando a culpa, admitindo a culpa. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Deus é a fonte de cura para a culpa, irmão. Contudo, essa confissão não poderá ser apenas a Deus, dependendo do que aconteceu. Se você errou contra o irmão, você não vai pedir perdão só para Deus, você vai pedir perdão para o irmão também. Tem gente pecando contra o irmão, querendo reconciliar só com Deus. Sabe o que é isso? É a mesma coisa de você dever uma pessoa e querer pagar outra. Quando a culpa ela é diretamente a Deus, você reconcilia com Deus. Mas quando a culpa é com o irmão, o erro é com o irmão, a angústia, a situação difícil, o problema que surgiu, como vocês gostam de dizer aqui, a contenda surgiu com alguém, esse alguém precisa receber sua palavra de reconciliação, de admissão de culpa. Não adianta reconciliar só com Deus. Então, primeira coisa, como se livrar da culpa? Confessando ela. Confessa a culpa. Seja livre, meu filho. Carrega esse fardo. Não, esse fardo não é para você. Esse fardo te faz adoecer os ossos. Esse fardo pesado faz doer os seus ombros. Esse fardo pesado te faz perder a alegria da vida, inclusive. Esse fardo de culpa te faz perder a alegria de servir ao Senhor. Confesse isso, abra mão disso. Seja tão corajoso para confessar quanto você foi quando errou. O problema nosso é que a gente é corajoso demais para errar, mas na hora de confessar, é um gigante na hora de errar, mas é um saco de batata na hora de confessar, né? Confessa, meu filho. Abra mão desse orgulho pessoal. Abra a boca, fale. Segunda coisa, como ser livre do sentimento de culpa. Primeiro, confessando ela. Segundo, abandonando essa prática. Esse processo envolve
arrependimento, confissão e abandono. Confessar sem arrependimento não muda nada no sentido da culpa. Tem gente confessando aí, mas ele não está arrependido não. Não, pastor, eu faço isso mesmo, eu sei que está errado, mas deixa a vida tocar. Não, senhor. Você está pensando o quê? Que Deus é menino? Pensando que Deus é engaloba? Pensando que passa pano? Não está vendo? Primeira coisa, arrependimento e confissão. O que é o arrependimento? O arrependimento é a decisão acompanhado da postura de não errar de novo. Esse é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado dessa decisão de não continuar no erro. Quando o arrependimento é genuíno, é isso que acontece. Isso é o abandono da prática pecaminosa. A mulher pecadora, Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Abandone isso. Não é só falar para julgar nos quatro ventos que você está errando. Deixa de bobagem. Já que você vai falar, fale arrependido. Agora o problema, sabe o que é isso? Tem gente que ele quer falar publicamente, ele quer expor a culpa dele na tentativa de se justificar e não na tentativa de mudança. Só que não tem justificativa, né, gente? Muitas culpas aí não se justificam. Terceira coisa, assumindo as consequências do seu erro. Esse aqui é o detalhe. Admitindo a culpa, confessando ela, largando ela, e agora assumindo as consequências disso. O que é assumir a consequência? O abandono da vida errada te traz perdão, mas dependendo do que você fez, você vai ter que lidar com as consequências. Vou te dar um exemplo aqui. O indivíduo arrumou filho para todo lado, viveu uma vida promíscua, arrumou um monte de parceira, arrumou filho para todo lado aí. Ele resolveu converter, aceitar Jesus como Salvador, mudou de vida. Não faz isso. Mas os meninos continuam vivos por aí, gente. Os meninos não deixam de existir, não. Esses meninos precisam comer. Esse cidadão que viveu de forma irresponsável, ele tem que assumir a responsabilidade dele com pensão alimentícia. Se o menino for fazer faculdade, a pensão não acaba quando o menino faz 18 anos, não. Continua até o menino terminar a faculdade. Assumir a consequência do erro. Alguém não para pensar nisso. Através do profeta Natan, o Senhor alertou a Davi: de agora em diante a espada não afastará da sua família. Você vai ter que arcar com as consequências do seu erro. Tem gente pensando que ele arrependeu, que ele confessou, agora as consequências também são anuladas. Eu tenho uma palavra para te dar aqui, motivadora. Não são anuladas as consequências diante da confissão. Sabe o que você precisa fazer? Eu também preciso fazer. É pensar antes de fazer qualquer bobagem. É buscar o direcionamento do Senhor para a nossa vida, para a gente não cometer certos erros. Porque senão a gente vai ter que lidar com essas consequências. E por fim, como ficar livre da culpa? Esquecendo o fracasso. Esquecer aqui não é amnésia, é deixar de considerar. O Senhor não tem uma borracha que passa na memória de ninguém. Não fique revivendo as dores e as culpas. Decida perdoar a si mesmo e aos outros. Não faça das suas tragédias uma vitrine de exposição, nem um túmulo para te sepultar. Em outras palavras, não saia por aí contando para todo mundo as suas dores, na tentativa de achar quem sinta pena de você. Também não faça das suas dores o fim da vida. Decida lutar e seguir em frente. Todo mundo tem problema, uns mais do que os outros. O que vai definir o ritmo da nossa caminhada e as vitórias que alcançaremos
é o quanto estamos dispostos a vencer essas dores, a deixar isso para trás. À medida, as dores estão ficando no passado, e se você ficar tentando se agarrar a elas, se prender a elas, você vai caminhar mais devagar. Uma palavra de Deus para você aqui nessa noite: desprenda disso, desprenda das culpas. O Senhor já levou sobre si toda a sua culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra para te dar aqui, meu filho. Você está livre em nome de Jesus. Ele pagou o mais alto preço na cruz do Calvário para te libertar, para te salvar, para te tirar dessas amarras, para te tirar das garras de Satanás, para liberar os seus passos, para liberar suas emoções, para liberar sua alma. Seja livre em nome de Jesus. Livre. Te convido para ficar de pé comigo, por favor. A culpa é um sentimento que pode nos afetar profundamente, mas não precisamos viver escravos dela. Em algum momento da vida, todos nós estamos sujeitos a nos sentirmos culpados de alguma coisa. Eu já senti culpa de alguma coisa. Culpa de alguma coisa que eu fiz. Culpa de outras coisas que eu deixei de fazer. Mas a gente não pode ficar preso nisso. Precisa seguir em frente. Faz assim com a sua mão como quem recebe. Deus tem o poder de curar da culpa e de nos dar a liberdade para viver plenamente em Cristo. Eu disse que Deus tem o poder de te curar da culpa e de lhe dar liberdade para viver plenamente em Cristo. Seja livre da culpa em nome de Jesus. Solte esse fardo em nome de Jesus. Solte esse fardo em nome de Jesus. Diga amém. Precisamos confessar os nossos pecados, perdoar a nós mesmos e aos outros. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande de perdoar os outros, mas têm uma dificuldade enorme de perdoar a si mesma. Perdoe. Se perdoe. Você só vai conseguir amar o próximo se antes você conseguir se amar. Precisamos confessar, perdoar a nós mesmos, confiar na graça de Deus para essa libertação. O sangue de Jesus tem poder para libertar a nossa alma de toda a opressão da culpa. Isaías 43, 25. E eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro mais, diz o Senhor. Seja livre. Seja livre. Seja liberto em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração, eu quero orar com você. Pai nosso, bendito, Criador, Deus nosso, reconhecemos que muitas vezes somos culpados, reconhecemos que muitas vezes transgredimos a Tua lei, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, reconhecemos que não somos dignos, reconhecemos que muitas vezes transgredimos, erramos porque não damos ouvidos à voz do Espírito, erramos porque nos falta conhecimento, erramos porque muitas vezes, quantas vezes, nós temos mais prazer
nas coisas da carne do que nas coisas do Espírito. Nós confessamos, ó Deus, a nossa culpa nessa noite. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor apague as nossas transgressões. Nos lava, Senhor, do sangue do Cordeiro. Lava as nossas vestes. Nós queremos ter as nossas vestes mais alvas do que a neve. Ah, Senhor, nos dê do seu colírio. Quantas vezes os nossos olhos estão fechados, escamados, não conseguimos enxergar direito. Pinga, Senhor, do seu colírio nos nossos olhos, como o Senhor ofereceu para a igreja de Laodiceia. Nós queremos enxergar. Quantas vezes, Senhor, nós achamos que estamos vestidos, mas nós estamos na nudez da vergonha. Cubra, Senhor, as nossas vergonhas. Nos dê vestes limpas. Lava, Senhor, as nossas mãos. As nossas mãos não podem ficar manchadas, sujas. Toca, Senhor, na nossa boca, como o Senhor fez com o profeta Isaías, que era de lábios impuros e falava coisas que não agradavam ao Senhor. Ó Deus, não permita que os nossos lábios sejam usados para coisas que não te agradam. Toca, Senhor, nos nossos lábios, para que a nossa boca venha proferir apenas palavras que te engrandeçam, palavras que te exaltam, palavras que honrem o teu nome, palavras que abençoam as pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos e apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Diga amém.